Salve jovens do YouTube, sejam bem-vindos ao Let's Podcast. Eu sou o João Gustavo e toda vez tem aqui comigo esse cara, que é o Saulinho, que ficou me zoando por causa do que eu tava falando que é só hoje, né, Saulinho? Tá bom, Saulinho? Beleza, cara? Beleza, Queria galera? pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixa o like, clica em se inscrever, muito importante, clica aqui agora, ó. Não custa nada, deixa o like, comenta aí pra gente, é muito importante. Bom, e aqui hoje com a gente, esse convidado, mais uma vez, uma pessoa da política de Ouro Preto. Importante, né? Muito importante a gente falar disso. Como sempre, temos que falar de política, sempre falo isso. Matheus Pacheco, certo? Certíssimo. Muito obrigado pela presença, meu caro. Valeu, Saulo. Um prazer estar aqui. Obrigado, João, pelo convite. É uma alegria poder participar com vocês desse bate-papo nessa noite de hoje. Fala pra mim uma coisa. É a primeira vez que você se candidata? Como é que foi esse início aí dessa carreira política? Então, estou no meu primeiro mandato. Fui eleito, nas últimas eleições, de 15 de novembro. Talvez Foi muito bem votado, por sinal. Tive 987 votos. Eleito vereador mais jovem de Ouro Preto, com 24 anos. Até então não se sabe se houve na história de Ouro Preto um vereador mais jovem que eu. O que você está fazendo com 24 anos? Cara, nem sei. Mas eu acredito, sabe, que o que nos leva à política são as nossas inquietações. E, principalmente, hoje, ser vereador não é status, não é algo assim, no sentido de que é bacana só ou que é legal. É resistência, né? Como eu disse, tenho certeza que a nossa população de Ouro Preto não se recorda de ter tido na Câmara um vereador com 24 anos. E eu represento uma bandeira, a bandeira da juventude, a bandeira de quem chega agora e quer ter vez e quer ter voz. Então isso é muito importante. Quando se fala da política, principalmente Câmara, muitas das vezes se lembram das pessoas mais velhas, né? E quando nós ocupamos esses espaços, surge um incômodo. Nós somos esse incômodo. E é por isso que nós estamos na política. A minha história na política, todos nós somos seres políticos e nós não podemos negar a política, né? Eu sempre tive comigo o relacionamento com pessoas. Eu sempre gostei onde as pessoas estavam, de estar, né? Muito jovem e sempre tive isso comigo, esse rótulo de sempre o mais jovem. E a gente, para falar em políticas públicas para Ouro Preto, nós temos que ter hoje uma responsabilidade muito grande. Muitas das vezes, quando a gente vai em alguns debates, vai em alguns fóruns ou participa de algumas discussões, e até dei o exemplo do esporte. Vamos falar de esporte. As pessoas imaginam na hora futebol no campo da Barra. Esporte é futebol no campo da Barra? Mas é só isso? É muito mais do que isso. Agora, o que é esporte para o jovem, para o adolescente que está lá em Rodrigo Silva? O que é esporte para o jovem que está lá em Amarantina? O que é esporte para a criança do Salto? Né? Então, está na hora de pensar políticas públicas para a cidade num todo. Né? Igual nós vamos chegar agora, aniversário de Ouro Preto, 8 de junho. Aí a gente vê as imagens de drone passando lá na Praça Tiradentes, viva Ouro Preto, né? As pessoas mandando parabéns Ouro Preto, aquele tanto de fotos nas redes sociais. Será que a criança, o jovem, o adolescente que mora em Antônio Pereira, o sentimento de pertencimento de Ouro Preto é a Praça Tiradentes? Não é. Às vezes é a igreja queimada lá do distrito dele, lá do distrito de Lavras Novas, é a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres com o Cruzeiro, é o time de futebol do Vila Nova. Esse é o sentimento de pertencimento. Falar de Ouro Preto não é falar de qualquer cidade. Nós estamos falando de uma cidade com 12 distritos, com uma sede com diversas especificidades geológicas, sociais, né? Nós estamos falando de uma cidade que tem mais de 74 localidades, que tem a rancharia, que tem o arrozal, né? Tem a Bucaina de cima, a Bucaina de baixo, que tem o Quilombo, né? Que tem o Soares, que tem o Maracujá, que tem o Pinto, perto do Salto. Nós estamos falando de uma cidade muito grande, que territorialmente são 3 vezes, né, a cidade de Belo Horizonte. Então nós somos uma cidade povoada, rica em território, né? Não é populosa, mas que é povoada,
que está na hora de levar desenvolvimento para esses lugares. Eu acredito que esse será o grande desafio dessa nova gestão. Esse é o desafio que o Executivo tem, de dar desenvolvimento para Ouro Preto. E nós, enquanto vereadores, temos que estar aí para somar, ajudar com projetos de leis, com boas indicações, né? Trabalhando em prol da cidade em conjunto, porque, olha, ninguém faz nada sozinho. A Câmara não é composta por um nem por 2 vereadores, são 15. E um tem que dar força para o outro para a gente poder melhorar Ouro Preto. Eu jurava que ele ia ser padre. Porque Você conhecia ele antes? desde piquititinho, assim, ó. Ele tem um jeitão de padre mesmo. Não, eu jurava, né, na época lá da igreja e tudo, ele já participava de tudo desde muito pequenininho, né, impressionante. Então, era aquela criança que todo mundo admirava, ai, olha ele participando e tal. Então, tipo assim, ele era o filho sonho de toda mãe, entendeu? Era pra você estar ali igual ele e tal, entendeu? Aí eu tava tocando bateria altaças aí da igreja. Mas, então, como que foi para você a responsabilidade, ou se você se sentiu responsável em alguma medida, por representar a Bauxita? Eu vou trazer agora a discussão para a Bauxita pelo tamanho da Bauxita. A Bauxita é uma cidade. E você é hoje a referência na política bauxitense, né? Bauxitana e muito jovem. Representar esse bairro tão importante. Eu acho assim, nós precisamos, eu acho que isso é na política, a gente precisa saber mais do que falar e saber ouvir. E a gente precisa ter respeito às lideranças. O nosso bairro, o bairro Bauxita, é um bairro recheado de lideranças. É um bairro só que tem quase 3 associações de bairro. A gente não precisa passar em cima de ninguém. A gente pode fazer juntos. Porque sozinho é um negócio muito chato, muito esquisito. E, como eu disse, eu gosto muito quando é nós. Vamos juntos, sabe? É fazer a coisa acontecer mesmo em conjunto. Muitas das vezes as pessoas ficam assim, que você vai perder voto, que não sei o quê. Gente, tem 100 e poucos dias, eu não estou pensando em voto, não. Agora nós temos que pensar em trabalho, né? E o trabalho é diário. Você brincou com a questão de ser padre, mas a questão da vereança é quase ser padre, no meu ponto de vista, porque eu tenho... Palavra bonita, vereança. Eu tenho vivido isso, eu tenho vivido isso como uma vocação, né? Eu tenho vivido isso como uma vocação. Claro que cada vereador tem a sua forma de lidar com o seu mandato, mas eu tenho me dedicado todos os dias, acordo todos os dias muito cedo, e ser vereador hoje é um pouco de tudo, é um pouco de padre, é um pouco de engenheiro, é um pouco de arquiteto, é um pouco de advogado. Falou arquiteto, agora tem que falar. Advogado, é um pouco de engenheiro hidráulico, é questão de água, é eletricista, é tudo, né? Então, assim, é lógico que eu não sei de tudo, eu sou muito pequeno, mas quando a gente quer, a gente faz, e a gente precisa ter boa vontade. Eu acho que o que falta muitas das vezes é boa vontade. E isso, quando a gente tem, as coisas caminham. E as pessoas, eu percebo muito isso. A população de Ouro Preto, muitas das vezes, o maior problema... Às vezes você não consegue resolver o problema dela em si, mas ela sente falta porque ela não é ouvida. Então esse é um grande desafio. As pessoas querem ser ouvidas. Eu até te interrompi aqui no nosso sinal para perguntar agora o contrário. Na Bauxita você foi extremamente bem votado, mas em lugares que você às vezes pouco foi, eu não sei se sequer conhece, você encarou algum desafio? Nossa, eu desconhecia a situação dessas pessoas tal, e a Bauxita, querendo ou não, é um centro, né? Eu não estou falando que é o centro, mas é um centro. E agora eu vou inverter aí aquele lugar ali que está ali distante. Você falou do pertencimento, né? Algum desafio que te saltou aos olhos e você... Nossa, como que ninguém tinha olhado para essas pessoas? O que tanto precisa, enfim? A gente tem uma questão em Ouro Preto que é muito engraçado e ao mesmo tempo é importante, mas que a gente precisa quebrar um pouco isso, que é a questão do vereador do bairro ou vereador também do distrito. Né? Se a gente for parar para pensar assim, Santa Rita tem uma bancada, né? Que tem vários vereadores de lá. E aí acaba que é desproporcional, porque nós vamos ter outros distritos que não vai ter representação nenhuma. Então a gente precisa entender hoje que nós somos representantes da cidade, né? Da cidade que tem muitos distritos, muitas localidades e tem que ter disposição para andar para baixo, para cima. Eu confesso que me sinto extremamente limitado com essa questão da pandemia. Queria estar fazendo muito mais coisa e não consigo, sabe? E
às vezes a gente não consegue ter todas as informações e ajudar da forma que a gente quer. No entanto, a gente precisa se mostrar disponível, principalmente disponível e respeitando a liderança das outras pessoas, tanto dos vereadores quanto das lideranças dos bairros, das lideranças sindicais, das lideranças que sempre tiveram uma trajetória à frente de algumas localidades. Então, assim, eu não tenho problema algum com aqueles lugares que eu não tive voto, com aqueles lugares que eu mal conheço, mas sempre colocando o nosso mandato à disposição e no que pudermos ajudar, vamos nos fazer presente, mas com muito respeito. Agora é muito engraçado porque a figura do político hoje, ela está extremamente contaminada por uma série de fatores, e é uma discussão mundial, não é nem nacional, é mundial. E muitas das vezes hoje, ser vereador, você ganha 3 xingos e um elogio. Primeiro vem 3 xingos, depois fala, mas eu gosto, tipo assim, político é ladrão, é safado, é bandido, mas eu gosto de você. Então a gente precisa quebrar um pouco disso, né? Então, assim, hoje eu vejo que ser político, né? Todos nós somos políticos. Estar atuando, ter um assento na Câmara é uma responsabilidade muito grande, mas é algo passageiro, é algo que vai passar e que o que fica é a nossa essência. E você, então, você é uma pessoa mais à esquerda, mais à direita? Conta pra gente um pouquinho. Hoje, eu percebo muito essa questão política de lados, eu vejo quase como um estereótipo, sabe? Parece que para você ser político, você precisa ter um lado, direita ou esquerda. Ou é Bolsonaro ou você é Lula. E a gente precisa quebrar um pouco disso para poder saber olhar para as pessoas. É lógico que a gente não pode se ausentar dos debates nacionais, os debates estaduais, né? Eu diria assim que eu sou muito centro-esquerda, sabe? Mas nós precisamos estar abertos ao que é bom para o Brasil, ao que é bom para o estado de Minas Gerais, ao que é bom para o Ouro Preto. A gente não pode fazer oposição por oposição e nem ser situação por situação, porque senão os interesses do coletivo sempre vai ficando para trás, sabe? Igual essa questão da municipalização mesmo. Eu não tive oportunidade de conversar com o prefeito até hoje. Eu faço parte da base do governo. Eu não sei como que ele vai se posicionar, mas eu já me posicionei. É um caminho sem volta para mim, porque eu não tenho como voltar atrás de algo que eu conheço muito bem, que é ser professor estadual. Ou seja, você foi independente. Exatamente, pronto. porque nós temos que acreditar nas nossas convicções, sabe? E principalmente por entender daquelas pessoas que confiaram em nós, né? Para estar hoje como vereador. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido. E aí agora, assim, a gente tem alguns debates no Brasil que é muito... que sempre nós vamos ter uma polarização. Até a pandemia a gente conseguiu polarizar. Vacina ou cloroquina, né? Então tudo vira um time, né? Igual agora. Saúde ou economia? Será que agora nós vamos, igual pensando em 2022, será que nós vamos ter uma terceira via sem ser Lula e Bolsonaro? Eu vou ser sincero para vocês, eu acredito, eu espero que apareça uma terceira via melhor do que essas outras duas. Danilo Gentili. Se Deus quiser, não. Meu Deus. Se Deus quiser, não. Mas nós precisamos... Nem Luciano Huck, né? Exatamente. Né? Mas se não sair, nós vamos votar no menos pior. Né? Então, assim, nós precisamos ter entendimento. A gente tem que fazer uma reflexão, né, muito aonde nós queremos chegar. E eu agora não posso, igual eu disse, eu não posso ser omisso às questões nacionais, estaduais, mas agora eu preciso voltar os meus olhos, né, às questões de Ouro Preto, igual essa questão da municipalização. Uma outra questão que vem me adoecendo é a questão da falta, da ausência dos radares na 356. Toda semana um episódio, um óbito, um acidente, pessoas perdendo a vida de forma gratuita pela ausência dos radares. Houve um acordo judicial em 2018, contemplando várias BRs, e a BR-356 ficou de fora. E neste momento, o DENIT, que seria o responsável pela BR, ele infelizmente se ausentou da responsabilidade e transferiu a BR-356 a responsabilidade da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Então agora se tornou um imbróglio em Brasília. E aí a gente vai atrás de deputado, a gente vai atrás de senador para pedir apoio para resolver, e muitas das vezes o apoio está condicionado ao voto, porque a eleição para eles está chegando. Isso é muito triste. Enquanto isso, as pessoas vão sofrendo. A gente vai vendo aí situações assim terríveis. E não é só vidas humanas, não.
animais que perdem a vida, são as carretas que tombam ali próximo a Saramenha. E olha, isso é porque nós estamos na pandemia. Já imaginaram quando tivermos o retorno das aulas? Os alunos de Saramenha precisando atravessar para ir para Tomás Gonzaga? Os alunos do Nossa Senhora do Carmo tendo que atravessar para ir ao Ali em Almir Saramenha é um Santos Maia? absurdo não ter uma passarela, na minha opinião. Ali tinha Então, que ter. assim, exatamente, é necessário políticas nesse sentido. E não cabe a mim, vereador, resolver, porque não é competência nossa, não porque eu não quero, é porque, infelizmente, eu não consigo. Mas, e as pessoas todos os dias me falam, olha, eu votei em você para você ser meu representante. Então, eu não consigo dormir não ligando em Belo Horizonte, não mandando carta, não mandando ofício, representação, correndo atrás. Eu sei que não sou eu que vou resolver, mas eu preciso me mostrar disponível para correr atrás. E eu não vou descansar enquanto eu não conseguir, mesmo que seja daqui 4 anos. Mas quem me acompanha nas reuniões de Câmara sabe, semanalmente isso vira pauta. As pessoas às vezes falam assim, Matheus, eu achava que você ia ser um vereador que falava muito, você está falando muito pouco. Eu tento falar pouco, mas ser objetivo nas minhas falas, no sentido de que hoje as pessoas são muito maldosas, sabe? E as pessoas, eu acredito na política de P maiúsculo, a política que vem do latim de comunidade, de ação em comunidade, e não a politicagem. E a politicagem é algo que vem destruindo o Brasil num todo. Não vou falar Ouro Preto, não, vou falar o Brasil, sabe? Então a gente precisa rever um pouco os nossos conceitos. As pessoas querem achar que todo mundo é farinha do mesmo saco. E não é bem assim. A gente precisa analisar o histórico das pessoas, analisar qual é o intuito, a intenção das pessoas, o que as pessoas fazem no seu dia a dia, sabe? Porque é muito complicado. Igual essa questão dos radares. Eu quero contribuir, mas eu não quero pegar protagonismo disso, não. Já reuni com a Associação de Saramenha, sugeri a eles que criassem uma frente entre as associações que estão sofrendo com isso. É assim que se faz política, em construção coletiva, sabe? E não é algo, não é um time que tem... Eu não sou um santo que vai me pôr no andor. Nós precisamos trabalhar em conjunto. A cidade precisa desenvolver, sabe? Então, é nesse sentido que eu quero levar esse mandato, sabe? Um mandato propositivo, um mandato com ideias. Já apresentamos um projeto de lei em Ouro Preto, que já foi sancionado e agora é lei, a primeira lei de nossa autoria, que é a lista de divulgação de creches conveniadas e creches públicas no nosso município. Nós sabemos que é um direito de todas as crianças a vaga de creche, a vaga na creche. Mas enquanto isso não for possível, que haja uma lista mostrando os critérios, mostrando por que aquela criança está naquela posição. Isso impede fura-fila, isso impede as indicações, né? Nós precisamos de dar transparência aos serviços públicos. Então essa foi a primeira lei de nossa autoria, que não vai ser a última. Nós vamos trabalhar muito para muitas leis, muitos projetos que possam efetivamente melhorar e dar qualidade de vida à população ouropretana e às pessoas, né, que precisam dos serviços públicos, que é o mais importante. Cara, você acha que, mesmo com pouca idade, porém excelente fala, ainda assim você, nesses poucos dias, já chegou a sofrer algum tipo de descrédito? Ah, ele é novo, ele tapinha nas costas. Não, tem que aprender muito ainda. Ou não, toda fala sua ela é amplamente ouvida, com ouvidos atentos e levada absolutamente a sério como deve ser. Eu confesso que eu não fiz uma análise profunda sobre isso, não. Mas em alguns momentos a gente percebe isso. Eu me recordo que antes de ser candidato, que havia pré-candidatura, e o encontro de alguns correligionários, um pré-candidato do nosso partido passou cumprimentando todo mundo assim, você é pré-candidato, você é pré-candidato, você é pré-candidato. Aí na hora que chegou na minha vez, falou assim, e você, quem que você é? Você está fazendo o que aqui? Quer dizer, não consegue enxergar que esses espaços também é pra gente que é muito jovem, né? Uhum. E agora na Câmara, às vezes a gente recebe críticas, a gente recebe elogios, a gente recebe falas mais duras, tem pessoas que efetivamente não levam a sério as nossas falas, acham que a gente não tem tanta força, já tem pessoas que acham que esse é o caminho, né? E a gente precisa dar intelectualidade para a nossa Câmara dos Vereadores. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa alavancar sempre os níveis dos debates na Câmara, né? Só assim nós vamos construir políticas públicas de qualidade,
né? E isso é o mais importante. Por que que a política, né, os vereadores, os prefeitos, como explicar, por exemplo, é o seguinte, transporte público. O problema da pandemia, o problema que a gente tem aqui do vírus é a aglomeração, certo? E por que que, então, os horários de ônibus são reduzidos? Por que que não há uma pressão, por exemplo, porque aqui em Ouro Preto a gente só tem uma empresa, por que que não há uma pressão, né, do pessoal da política em cima disso? Porque, assim, cá aqui entre nós, se você tem 10 ônibus circulando durante 1 hora e você passa para um, o que vai acontecer? Você tinha 100 pessoas, vai aglomerar tudo dentro de um. Piora a situação. Essa realidade que você colocou é ainda pior quando a gente se fala em distritos, em localidades. Por exemplo, o distrito de Lavras Novas. Quem pega o ônibus para vir para Ouro Preto todo dia, não vem para passear, vem para trabalhar. E vem de segunda a sexta. Tá tendo ônibus em Lavras Novas terça e quinta. Quem tem que trabalhar segunda, quarta, sexta e sábado? E domingo? Como é que faz? Né? Então nós temos um problema grave na nossa cidade, sim, e que nós não podemos, costumo dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. E nós precisamos urgentemente espaçar esses dois debates. Nós estamos vivendo duas grandes crises, uma crise econômica e uma crise sanitária. Não podemos ficar culpando os empreendedores, os empresários, os comerciantes, o microempreendedor, o MEI, como responsável pela pandemia. Porque nós não estamos aguentando mais. A questão dos transportes, que foi feito de forma arbitrária, a Orotran, que é um departamento da prefeitura, se posicionou contra, e a empresa agora vai ter até que responder legalmente por isso, por esse corte nos horários. E é algo que ela precisa ser responsabilizada. Agora, por outro lado, o município também tem que fazer meia-culpa, porque tem que haver fiscalização, né? Nós sabemos que o número de clandestinos vem aumentando, né? A empresa de transporte, se ela não estiver dando conta também, ela precisa rever o seu processo licitatório. Mas a gente sabe de que todo mundo foi impactado com a pandemia. Agora, o que a gente não pode fazer é culpar o empreendedor, né? Jogar a responsabilidade para ele, que ele é culpado do hospital estar cheio de casos de coronavírus. E aí, por exemplo, aquele cara que é barbeiro, que tem ali o seu salão, que atende uma pessoa por vez, está fechado há quase um mês. Né? E aí? Quem que pagou as contas dele? Né? Quem colocou comida na casa dele? Agora, nós, no começo dessa legislatura, nós fizemos um projeto de lei para colocar vários serviços como essencial. E aí o prefeito chegou a analisar e aprovar, mas o que aconteceu? Fomos coagidos pelo governo estadual, pelo senhor Romeu Zema, que só fala em Minas Consciente. Isso eu tenho que falar, não posso ser omisso. O governo do estado está pecando. Só se fala em Minas Consciente. Quem pode ajudar de verdade na ponta? O pequeno empresário, criar políticas públicas grandes nesse sentido, é o governo estadual, é o governador do estado, que vem andando como uma tartaruga nesse processo de crescimento, da volta do crescimento econômico e também da pandemia. Aí agora querem jogar a responsabilidade para o município de criar um auxílio, por exemplo, sei lá, de R$1.000 para cada pessoa que teve seu comércio afetado. E aí, para você pôr de um lado, você tem que tirar de outro. Então as contas não fecham. A gente também tem que ter responsabilidade, porque falar até papagaio fala. Então, qual que você acha que é o seu grande desafio, então, de agora em diante? De onde você vai tirar forças para seguir em frente? O que nossa cidade tem aí de... Claro, a pandemia, né, não tem dúvida, mas o que mais você vê? Eu fiz essa pergunta para o Renato, para a Regina, enfim, o que agora te espera aí dessa conversa em diante? Eu acho que o maior desafio nosso é colocar Ouro Preto num patamar que nunca deveria ter saído. Como referência para o estado, onde que você anda o mundo inteiro e fala que você é de Ouro Preto e as pessoas não acreditam que você é de Ouro Preto. Nós precisamos assumir o nosso protagonismo em todos os setores, no turismo, na cultura, na educação, no desenvolvimento econômico, nas questões de habitação, que ainda é um problema gravíssimo em Ouro Preto, na expansão urbana, no desenvolvimento das nossas localidades, como nós começamos a nossa conversa, levar desenvolvimento para os distritos e para as localidades. Esse é um grande desafio.
Fazer Ouro Preto ser grande não é fazer o centro histórico ser grande. Fazer Ouro Preto ser grande é fazer toda Ouro Preto ser grande. É fazer com que todos os jovens, todas as crianças possam estar estudando. É fazer com que todos os jovens possam, pelo menos, cadastrar seu currículo no Cine e ter esperança que um dia vai ser chamado, porque nem isso está tendo. Nem isso está tendo. O número de desemprego é alarmante, né? E mostrar para o jovem que se ele não consegue um emprego, que às vezes ele consegue empreender. Né? Então a gente precisa de parcerias com o Sebrae, precisa mostrar para o jovem que há esperança. Principalmente para as pessoas. Todo mundo está muito sensível, né, com a pandemia. Desculpa, só te interromper, mas eu não posso. O Padre Magno falou: a juventude está perdida. Olha a universidade, tem 10 mil alunos matriculados. É que não estão aqui, né? Então a juventude não está perdida. A gente tem que ampliar e fazer com que essa juventude enxergue, né? O pertencimento com a educação, igual o professor Fred falou na última. Educação libertadora. Né? E tem uma palavra que eu gosto muito dela e eu levo ela para minha vida inteira, que é a palavra oportunidade. A nossa vida é cheia de oportunidades. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade, que foi estar aqui com vocês. Então a vida é de oportunidades. Né? Então o jovem em si precisa de oportunidades. E a gente precisa criar essas oportunidades para que ele possa se inserir. Né? Então esse para mim é uma bandeira, isso para mim é uma causa e que eu não abro mão dela. Essa conversa é um respiro pra gente, né? Deus te abençoe, meu caro. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, contem comigo, o que precisar, nosso mandato está sempre à disposição. Como eu disse, às vezes a gente não resolve, mas interesse não nos falta. Muito bom, eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui, eu fico feliz que a gente tenha vereador jovem como você, né, pessoas jovens assumindo isso aí, assumindo essa liderança de uma maneira fantástica, né, pelo que você passou pra gente agora. E também, assim, a gente vê o quanto a população confia em você, principalmente pela quantidade de votos que você teve logo na primeira que você foi, já foi direto e passou, enfim. Então, fico muito feliz, te dou os parabéns aqui e espero sempre poder contar com você aí, nos representando e fazendo o que é de melhor para a cidade. Conte conosco. E é isso aí, queria agradecer a você que assistiu até agora, queria pedir que você deixe o like aí pra gente, comente, tá bom? Se inscreva no canal, não custa nada, se inscreve aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa conversa e nos siga nas nossas redes sociais, que é o Instagram é o Let's Podcast, o Facebook é o Let's Podcast BR e o YouTube também, se digitar desse jeito, youtube.com/Let's Podcast BR, cai na nossa página também. Deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Saulinho. Valeu. Obrigado a toda a nossa equipe técnica. Valeu. Valeu, Geraldito, e até mais.